Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar, abrir o entendimento, remover as escamas que encobrem a visão espiritual, a visão da vontade de Deus para a sua vida. Eu queria que você tivesse essa bênção. Eu quero que esta bênção chegue até você. Porque enquanto o Espírito Santo não remover as escamas que obstruem a nossa visão espiritual, o nosso entendimento da palavra de Deus, a gente vai ficar cego, continuar cego com respeito às coisas de Deus. Deus é espírito. O reino de Deus é espiritual. O reino dos céus é espiritual. Então, para que todos possamos entender a Deus, a sua voz, compreender a sua vontade, nós temos que mergulhar no mundo espiritual que a palavra de Deus nos mostra, as Sagradas Escrituras. Então veja, minha amiga, meu amigo, que às vezes a pessoa, ela conhece a palavra de Deus, ela conhece a Bíblia. Como os judeus conheciam muito bem a Torá, os profetas, os salmos, mas eles não entendiam as coisas espirituais. E por isso eles sofreram e têm sofrido. Veja só, ontem nós falamos que aquilo que Jesus falou, se alguém me ama, importante você entender isso, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Não é guardá-la no cofre, não. Não é guardá-la ou deixá-la exposta à poeira na sala de estar, enfim, numa estante. Não. Se alguém me ama, guardará aqui, dentro de si, dentro do seu coração, na sua mente. Guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Quer dizer, se a gente ama a Deus, Deus vai nos amar também. Toma lá da cá. Se a gente ama a Deus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos, olha só, o tipo de amor que o Pai delega, o Pai, o Filho e o Espírito Santo delegam a nós. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Isso é muito grande. Você crê nisso? Eu creio. Quando a gente ama a Deus, Ele nos ama. Quando a gente o despreza, Ele também nos despreza. E Ele falou isso para o sumo sacerdote um dia. Aquele que me ama, eu amarei. Aquele que me ama, eu honrarei. Aquele que me honra, eu honrarei. Aquele que me despreza será desprezado. Não tem dúvida. Toma lá da cá. Não venha com essa história. Aqueles religiosos diziam assim, mas a minha graça te basta. Tá bom, então espere na graça de Deus. Não ame não, você vai ver se essa graça de Deus vai acontecer. Então, use a sua inteligência, amiga e amigo. Eu apelo para a sua
capacidade de raciocínio, que isso é usar a inteligência. Quando nós vivenciamos problemas, dificuldades, quando nós amamos a Deus, Ele nos ama. E Ele, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, vem e faz morada dentro de nós. Mesmo assim, Ele vai permitir problemas, dificuldades, lutas, tribulações. Ele vai permitir isso. Porém, Ele permite os problemas, as tribulações, para quê? Para o nosso bem. Ele é Deus, Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Aliás, para Deus não existe futuro nem passado, Ele é. Deus é. Ele é o presente por toda a eternidade. Para nós existe o passado, o presente e o futuro, mas para Deus, Ele é, simplesmente Ele é. Então Ele sabe todas as coisas. Ele sabe que para o nosso próprio bem, para que nós venhamos aprender a viver pela fé, e viver pela fé é viver na dependência dEle. É isso que se chama fé. Fé não é você frequentar uma igreja, uma religião, você amar uma religião. Não. Fé é você viver na dependência de Deus. E isso, para você viver na dependência de Deus, você tem que ter um relacionamento com Ele. E o que é que faz você ter um relacionamento com Ele? O amor. Quando você o ama. E você não... Você diz, mas como que eu posso amar uma pessoa que eu não vejo, que eu não toco, que eu não sinto? Era o caso de Jó, por exemplo. Jó era um homem que temia a Deus. Ele não o conhecia. Deus não conheceu, ou melhor, o Jó não conhecia a Deus. E ele era fervoroso. Ele temia a Deus. O próprio Deus disse, homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desvia do mal. Mas ele não conhecia a Deus. Ele não o conhecia. Então, para que ele viesse conhecê-lo em toda a sua grandeza e glória, Jó passou por aqueles problemas. Mas veja só, o apóstolo Paulo falando para os cristãos romanos, porque você sabe que os cristãos romanos eram idólatras, eram diabolicamente idólatras, pagãos mesmo. Eles cultuavam o sexo. É isso aí. De repente esse povo começou, a luz de Deus brilhou e eles se converteram, foram se convertendo, muitos romanos. Mas eles, obviamente, tinham que passar por dificuldades, problemas. Eles tinham que ter tribulações para que pudessem desenvolver a fé, pudessem desenvolver a sua dependência de Deus. E isso a gente passa. Eu passei por isso. Eu posso falar com vocês sobre isso. Nós vimos seguindo o Senhor Jesus há 60 anos. Então, eu já passei por muitas tribulações, muitas lutas, muitos problemas. Quem já assistiu o filme Nada a Perder, 1 e 2 na Netflix, ou não, sabe, pode entender as lutas que nós tivemos. Mas todas as tribulações, porque nós passamos, não somente eu, Esther e eu, e toda a família, todas as tribulações que nós passamos, vivenciamos,
foram para o nosso bem. Então, Paulo fala para os cristãos romanos que recentemente convertidos eram crianças na fé. Aí ele diz assim: nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Eu amo, Senhor. Então, espere tribulações, lutas, dificuldades. Mas fique tranquilo. Fique tranquilo por quê? Porque todas essas tribulações, essas dificuldades, é para o seu bem. Não é para o seu mal. Não é para te matar. Não é para judiar de você. Não, é para você aprender. É assim que nós vivemos no nosso mundo materialista. Quando a criança nasce, os pais ensinam as crianças, mas tem momentos que a gente não pode ensinar a criança. Por exemplo, a criança está engateando e ela quer ficar de pé, ela quer começar a andar. Então ela vai segurar aqui, segura ali, fica um pouquinho de pé, depois cai. A gente não pode fazer mais nada. É ela que tem que se desenvolver sua capacidade. E foi assim que você, eu, todos nós aprendemos a andar. Nós aprendemos a andar caindo. Vai andar você quer aprender a andar de bicicleta, você vai cair. Essa é a realidade. Nós queremos fazer um curso universitário, nós vamos ter que queimar as pestanas, vamos ter que sacrificar, nós vamos ter que pagar o preço. Então, ele diz com muita clareza, e Paulo, ele tinha experiências de tribulações, um homem sofrido, um homem gemido, a tal ponto de achar que a morte para ele era um lucro, era lucro morrer. Então ele está dizendo que ele viveu, estava ensinando pelo Espírito aos cristãos, os novos cristãos. Olha, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus disse, se me amais, guardais a minha palavra. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Guarda a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos e faremos nele morada. Então, quem ama a Deus tem a garantia da bênção. Nem precisa orar, Deus me abençoe. Não. Já está determinado, já está profetizado, já está garantido. Quem me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e viremos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e viremos e faremos nele morada. Agora veja que esse tipo de amor que Deus requer, não é esse amor fajuto, vulgar, humano, não, de interesses pessoais, não. É um amor em que a pessoa se entrega, se rende. Quem ama, dá a sua vida. Quem ama, dá a sua vida pela pessoa amada. Essa é a realidade. É o casamento. O casamento é isso. É algo sério. É algo divino. Foi Deus quem criou. Então, minha amiga e meu caro amigo, amar não tem nada a ver de emoção, sentimento, coração, sensações. Não, esse é um amor desse mundo. Um amor diabólico que engana, que ilude, que faz as pessoas traírem, serem traídas. O amor de Deus é puro. Deus requer esse amor puro. Se eu amo a Deus, eu sacrifico a minha vida por Ele.
eu sacrifico a minha vida por ele. E como que eu posso sacrificar a minha vida por ele? Dando para os outros, o meu semelhante, aquilo que ele me deu. Isso é amor. Isso é amor. É um amor verdadeiro. É um amor puro. Quando a gente ama as pessoas, quando o pastor ama as ovelhas, ele ama a Deus. Mas se o pastor não ama as suas ovelhas, ele não ama a Deus. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. E o pastor, o bom pastor, dá a vida pelas suas ovelhas. Não é isso que Jesus ensina? Então, Paulo, ele diz, olha, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus quer fazer em cada ser humano a sua morada. Mas como que ele vai atender a sua vontade e descer sobre uma pessoa que o despreza, que desdém dele, que só pensa nele quando vai na igreja? Aí fica difícil para essa pessoa receber o Espírito Santo. Fica difícil. Porque a pessoa tem que amar de verdade. E o princípio do primeiro grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é esse: é guardar a sua palavra, observar a sua palavra, obedecer a sua palavra. E para você obedecer a palavra de Deus, ou seja, para você obedecer à vontade de Deus, você tem que contrariar a sua vontade. Você tem que negar a sua vontade. Você não pode seguir os seus caprichos, desejos, suas vontades, atender às suas vontades e atender à vontade de Deus, porque elas batem de frente. Elas se contrapõem. A vontade humana não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida disciplinada, ordeira. É isso aí, minha amiga. E nós vivemos o quê? Em nome da libertinagem, que eles chamam liberdade de libertinagem, em nome da libertinagem, tudo válido, é tudo válido. Vale tudo, tudo. Até os absurdos que a gente jamais podia imaginar. Acontecem, porque as pessoas amam mais a si mesmas e querem satisfazer as cobiças de seus corações, seus desejos, seus projetos pessoais. A vontade de Deus fica de lado, claro. Mas se ela se volta para fazer a vontade de Deus, ela vai ter que contrariar a sua carne, não é? Então Jesus é muito bem claro na sua palavra. Ele não deixa dúvida. Ele diz: se alguém me ama, guarda a minha palavra. Se alguém me ama, guarda a minha palavra. Está aqui escrito. Muito forte isso. Ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Os meus juízos, quer dizer, a minha disciplina, a minha ordem. O que é certo, e o que é errado, deixa de lado. Viver uma vida de acordo com a justiça, do que é certo. Guarda a minha palavra. E meu Pai o amará. Meu Pai o amará. Se alguém me ama, guardará a minha palavra,
observará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, você quer receber o Espírito Santo? Você tem que pagar o preço. Não é simplesmente pensar em Deus quando você vai na igreja. Não é pensar em Deus quando você vai às quartas e domingos na igreja. Não. 24 horas. Quando a gente tem uma aliança com Deus, quando a gente ama o Senhor, a gente pensa nele. Está sempre pensando nele. Qualquer atitude que a gente tome, nós temos duas opções. Seguir o que é certo ou seguir o que é errado. Fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Eu me lembro de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo e ela disse, bispo, é interessante. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu recebi tanta alegria, tanto gozo, e falou da experiência dela. E aí ela disse assim, o senhor sabe que eu fiquei, a partir daquele momento, normalmente eu pegaria um pedacinho de papel, jogaria no chão, mas dessa vez não. Eu procurei uma lata de lixo para jogar aquele papel. E se não tem lata de lixo, eu coloco na minha bolsinha. Quando eu tiver um lugar onde tem lata de lixo, eu coloco lá fora. Quer dizer, uma coisa simples, banal, fútil, mas importante, porque ela recebeu o Espírito da Justiça, que é o Espírito Santo. Agora você começa a entender quando Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus quer dizer primeiro o Espírito Santo, o governo dele, o governo do reino de Deus. Quem é o rei do reino de Deus? É o Espírito de Deus, é o próprio Deus. Então, deixe-o governar a sua vida. Diga, eu quero, eu sirvo, eu me entrego e se esforce para fazer o que é certo. Fazer o que é certo. Não dar um jeitinho, não fazer uma coisa mais ou menos. Não, tem que ser 100%, minha amiga, meu amigo. Talvez você diga assim, mas isso é muito forte, é cobrar muito. Não, não é não. Não é não. Porque quando você faz a coisa errada, você sabe que vai colher as coisas erradas. É ou não é? Então, quando você sacrifica para fazer o que é certo, você vai colher os frutos daquilo que você plantou, que é justo. Então, amar a Deus não é simplesmente sentir. Eu não sinto no meu coração, Não, eu sinto sim a consciência, eu tenho na minha consciência essa certeza, essa convicção de que Ele é o meu Senhor. Então eu quero fazer tudo que eu puder e até a última gota de sangue eu quero servi-lo por livre e espontânea vontade. E você sabe, aqui para nós, eu vou fazer 80 anos, eu praticamente já tenho isso. Eu poderia estar descansando. Se eu estivesse trabalhando para o mundo, se eu estivesse trabalhando para mim, eu já teria me aposentado. Mas como eu sirvo ao meu Senhor, eu não vou me aposentar nunca, de jeito nenhum. Porque eu quero servir ao meu Senhor, porque eu o amo. Quer dizer, um amor consciente, um amor verdadeiro. É um casamento. É o casamento. Quando a gente casa, o casamento é uma analogia da nossa aliança com Deus. Sabia? O casamento, o matrimônio, o sagrado matrimônio, é uma analogia da aliança entre as pessoas, entre os casais com Deus. Não me pergunte, mas o meu marido não aceita, e minha esposa não...
O casamento é isso. O casamento, o matrimônio, não é uma brincadeira, não é uma tentativa. Ah, eu quero ser feliz. Não. Quando a pessoa casa, ela quer fazer a outra pessoa feliz porque ela ama. Quem ama quer o melhor para a pessoa amada. Então, eu quero fazê-la feliz. Eu amo a Deus, então eu quero que o meu Deus se agrade de mim. Eu quero agradar o meu Senhor. E porque eu quero agradá-lo, ele então vai satisfazer os desejos do meu coração. É isso, minha amiga e meu amigo. Para que nós possamos caminhar com Deus, viver na dependência dele, na dependência do Espírito Santo, nós temos que passar por tribulações, lutas, dificuldades, enfim, todos nós passamos. Eu passo. Todos nós passamos. Todos nós passamos. Mas não são tribulações que nos levam à morte, são tribulações que nos levam a uma maturidade espiritual, uma experiência espiritual. Paulo tinha essa experiência e ele fala: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, está passando por tribulações, graças a Deus. Então, eu amo a Deus, eu sei que as tribulações que eu passo, que nós passamos, graças a Deus, é para o nosso bem. Isso faz a gente experiente, tira a gente daquela idade imatura, infantil, que por qualquer coisinha chora, sim ou não? Quando você é experiente, você aguenta firme, você é firme na fé, porque você sabe, você tem convicção de que o seu Redentor vive. Aleluia. Entendeu? Jó é um exemplo perfeito disso que nós estamos falando. Ele amava a Deus, embora não o tivesse conhecido. Mas depois que ele passou pelo que passou, ele disse: agora sei que tu existes, agora sei que te amo, agora eu te conheço. É isso que ele falou. Eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. É isso aí, minha amiga. Está passando dificuldade? Problemas? Qual o seu problema? Qual a sua situação? Você ama a Deus? Se você ama a Deus, Ele te deu fé para você esperar, confiar nele, que isso tudo vai passar. Eu me lembro da palavra de um artista plástico conhecido nosso, ele já faleceu, mas na hora da dor, da angústia, ele então disse, eu estava falando com ele, eu estou aqui, estou desesperado, não sei o que fazer. Ele chegou para mim e falou assim, olha, segurou na minha mão, eu disse assim, olha, Deus é contigo, isso vai passar. Ele era muito experiente e Deus é contigo. Sabe aquela fotografia, ou melhor, aquele autorretrato que eu trago, que tenho em casa, que muitas pessoas achavam que eu era maçom, coisa dessa natureza. Não, aquele autorretrato de Marcos, ele fez um autorretrato dele, do evangelista Marcos. Então, ele disse para mim, Deus é contigo. Pode ser. E eu nunca me esqueço disso. E realmente, depois daquela palavra, eu reanimei e comecei
a lutar e não ficava mais focando o problema que nós estamos vivendo, mas focando aquele que é o autor da minha fé, aquele que é o autor da minha vida. E a coisa passou e resolveu tudo a contento, porque Ele é conosco e é com todos os que o amam. Se você o ama, minha amiga, meu amigo, pode ter certeza, pode sorrir. O diabo quer que você fique reclamando, lamentando, resmungando. Faça isso não, faça isso não. Antes, dê graças a Deus, em tudo dai graças. Dê graças a Deus. Você está sofrendo, você está gemendo, mas você ama a Deus? Então, graças a Deus. Agora, se você está gemendo, sofrendo, mas você não ama a Deus, aí eu não vou falar. Eu só sei dizer que eu só posso falar aquilo que está escrito. Aquele que me ama, o meu Pai o amará. O meu Pai o amará. E viremos. Meu Pai, eu, o Espírito Santo, viremos e faremos morada nele. Agora, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ele não disse mais nada. Não me ama, não guarda a minha palavra. Então, olha, já sabe. Não posso fazer nada. Você vai ficar sozinho. Mas quem me ama tem a minha palavra, que eu não vou deixá-lo só, nunca. E Paulo confirma isso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus os abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.